bem, obrigado aí pelo convite, é uma oportunidade ótima para a gente pôr algumas ideias, alguns conceitos e algumas realidades, né? Eu tenho ouvido com muito interesse essa apresentação de Cláudio, que saiu de você. Como até o minuto eu vou tentar ser breve. O problema de uma empresa qualquer, não interessa se ela é grande ou pequena, é que ela tem que pagar conta no final do mês. Tem que pagar seus empregados, tem que estar no mercado, e ela tem que fazer um bom serviço, tem que ter cliente. Tá? Quando a gente tem cliente e o mercado muito bom, a gente tem que baixar o preço. Quando a gente tem que baixar o preço, não tem muito dinheiro para a gente investir em inovação e tecnologia. Passa a ser uma questão de sobrevivência. Eu represento a rede Petro Rio e hoje nós temos 88 associados. O menor, nós temos um interesse muito grande para nós ser um laboratório. A menor faturamento da empresa é em torno de 10 mil reais por mês, que dá 120 reais por ano. O maior faturamento que temos na rede Petro hoje é mais de 50 milhões de reais, provavelmente 100 milhões de reais. Então você pode ver a diferença que temos entre os membros da uma associação. 55% de nossos membros são gente que trabalha, empresas que trabalham na área de petróleo e gás, ou fornecedores de peças, material, carteiraria, ou instaladores, né? E os restantes 45% são empresas diversas, desde empresas de advocacia, contabilidade, plano de saúde e coisas desse tipo. O que, de certo modo, mostra um perfil bem realista do que seja uma cadeia de fornecimento de petróleo e gás, onde nós temos todos os elementos econômicos representados. O que a gente vê, e hemos estudado com cuidado a nossa situação, que a grande maioria das nossas empresas tem algum tipo de problema, ou que as exclui de qualquer um desses programas, ou a grande maioria dos programas não são atingíveis por eles. Então, por exemplo, tem uma empresa X que tem um bom faturamento, mas que tem problemas lá com cadastro Serasa. Está incluída. Não tem jeito, mas só que ela é uma empresa que produz peças, tem empregados, paga seus empregados em dia, só que tem problemas de corrente atrás. Então, já tem refis, não sei o que mais. Outras empresas têm recursos próprios, só que são relutantes a tomar recursos de terceiros. Por quê? Porque nós temos um problema sério aqui no Brasil, nenhuma política econômica durou muito tempo, né? Então, esse é um problema. O importante é que nós temos que fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Então, eu vejo o título aí, Inovação e Tecnologia. Existe uma coisa que para nós é fundamental e que se trata de, se chama de mercado. Nós estamos falando de Petrobras. Petrobras é o maior comprador que tem na cadeia petrolífera e gás. Todas as empresas brasileiras, de uma ou outra maneira, dependem de Petrobras. Só que, para quem não sabe, o cadastro de Petrobras, existem dois cadastros, que é as pequenas Cristal, né, que são as unidades centros de negócios locais, e o grande cadastro Petrobras. O grande cadastro Petrobras é exatamente igual para qualquer uma das empresas. Você tem que cumprir algo em torno de 40 processos, entre a juntada de documentos, entrar no site, não sei o que mais colocar. Bom, a maioria das empresas pequenas e médias não estão no cadastro Petrobras, elas são excluídas desse processo. No entanto, ela tem que vender, ela tem que progredir, ela tem que, em certo modo, inovar e ter tecnologia. A questão da universidade, de certo modo eu te conheço, tenho uma ligação com o pessoal lá da Centro de Tecnologia no Rio, no Fundão. A nossa Centro de Tecnologia e a universidade, de certo modo, não estão voltados para produto, é um problema seríssimo. Eles estão voltados para pesquisa, um pouco acadêmica, um pouco de demanda de fornecedores principais, e aí nós vemos as grandes empresas que estão instaladas lá. Então a inovação fica um pouco truncada, eu digo isso por experiência própria nossa. Nós tentamos fazer negócio com ele, na verdade era muito mais interessante para ele fazer negócio com Vale, ou com Petrobras direto, ou com outras empresas grandes, do que fazer com pequenas e médias empresas. Só que o que nos estranhou muito foi a grande distância que existe no desenvolvimento da universidade com produto. Não tem produto, ele tem que vir de fora. Como é que nós podemos mudar? E isso que talvez seja o mais importante dessa oportunidade.
a forma como nós vemos na rede PetroRio, e é uma opinião, em certo modo, generalizada entre nossos associados todos, primeiro, nós temos que flexibilizar o acesso ao mercado. Como é que é? Talvez uma possibilidade de grandes compradores classificar as empresas, não passar a igual para todos, né? Mas classificar por empresas pelo valor que elas podem e pelo risco, proporcionalmente ao risco. Uma empresa que fatura 500 mil reais por mês, por ano, não pode se dar um contrato de 50 milhões de reais, né? Porém, existe faixas de compra em que perfeitamente aquela empresa pode ser ajustada e dar condições para que aquelas empresas estejam realmente vendendo e desenvolvendo. E isso ligado a certo tipo de exigência, como apresentar inovação e, de algum modo, desenvolver algum processo que leve à tecnologia. Isso existe. Eu digo, isso nós temos na nossa empresa, por exemplo, nós temos hoje, a nossa empresa tem 21 anos. E, por estatuto, nós investimos, mesmo quando em tempo de dificuldade, 4% do faturamento bruto. Em que? Estudos, renovação, investimento de algum tipo, consultas, estudos de teses. E hoje nós estamos com uma área, talvez a empresa seja uma das poucas empresas brasileiras pequenas, que hoje na OTC Brasil, nós tivemos nossos 5 trabalhos científicos apresentados, todos eles aprovados na área de nanotecnologia, drones, underwater drones para fazer pesquisa submarina. O que o ROV grande faz? Fazer um ROV pequeno, que poderia a grande profundidade utilizando nanomateriais. Ou fazer pesquisa com aqueles drones, helicópteros, né? Só que para fazer pesquisa geofísica, de baixa altitude, a um custo baixíssimo. Então, nós temos desenvolvimento nessa área, nós estamos já fazendo negócio. Então, uma empresa pequena pode fazer investimento em tecnologia, sim, só que precisa de um esforço adicional. Não é a realidade da maioria das empresas, né? A nossa sugestão como entidade agora é, primeiro, não precisamos abrir mercado, flexibilizar o mercado brasileiro, flexibilizar de modo que haja muita compra. Não sei como realmente pode-se trabalhar com respecto a CPCistas, que são grandes compradoras. Mas talvez esse processo que existe de financiamentos possa ser um pouco mais facilitado. Quem tem problema, mas promete que vai resolver daqui a 6 meses, que nós sabemos que promete ter um negócio, mas tem possibilidade de comprar e vender, sabe? Outra coisa, facilitar os negócios entre pequenas empresas. Você sabe que é muito difícil na pequena empresa vender ou comprar da outra pequena empresa. É real isso. Uma média empresa com outra média empresa é difícil de fazer negócio. Por quê? Ou de confia que a empresa não vai pagar, ou de confia que a empresa vai ter problemas de suprimento. Há uma dificuldade, então precisa talvez vamos dizer, criar um processo que facilite o negócio entre pequenas e médias empresas. Sabe? E nesse momento eu estava vendo uma reunião no Rio, na nossa rede Petro, que é uma reunião mensal. Nós temos a Tecnip como uma empresa que está apresentando a forma dela de contratar. Qual é a finalidade disso? De que as nossas empresas, todas pequenas e médias, que estão na rede Petro, tenham a oportunidade de ouvir de uma empresa de grande porte como fazer negócio e não apresentar para ele isso. Olha, gente, você precisa facilitar o acesso para a nossa empresa, mesmo aquelas que tenham algum tipo de problema, né? Nós garantimos, em certo modo, que essas empresas vão cumprir as suas vendas ou serviços. E outra coisa, tecnologia, o que eu digo, tecnologia é uma coisa muito de força, de certo modo. Não está muito claro o que seja tecnologia para algumas pessoas, mas com certeza que não é se utilizar computador. Tecnologia, o desenvolvimento de um conceito, uma ideia e levar ele a cabo, resultando em um projeto, num equipamento, em uma ideia, num processo. Então, isso é um pouco difícil algumas vezes, mas eu acho que empresa que tem condições de poder ter facilidades, talvez possam progredir. Caso contrário, é muito difícil. Okay? O que eu teria a falar, eu acho que
que passou, acho que passou muito tempo. É isso. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Eduardo. Seria, quais são os reais gargalos da indústria de gás e petróleo para a gente chegar a alcançar as exigências do conteúdo local até 2020? Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu, na verdade, eu não sou especialista em petróleo e gás, sou especialista em energia e recursos minerais. Ou seja, quem é especialista em tudo, de novo, não é especialista em nada, né? Mas, respondendo de forma genérica, que na verdade ele fez uma palestra, na verdade fez várias perguntas para a gente, se você me permitir, algumas considerações de forma geral. Essa questão de ter uma vala comum, independente do tamanho de empresa, isso precisa realmente mudar. A gente está vendo a questão da empregada doméstica, está se fazendo uma guia única para que a pequena empresa, que é a pessoa física que tem uma empregada doméstica, facilite a ter um empregado que se chama empregada doméstica. Ou seja, o que você está falando é isso, né? Ou seja, por que isso não pode ser feito também para as pequenas empresas? Ou seja, às vezes, por causa de uma pequena falha, um pequeno esquecimento de um pagamento, você não tem uma certidão e isso te bloqueia o acesso, ou seja, R$1.000 bloqueia o acesso a 1 milhão no fornecimento, né? Isso é um problema que nós temos. A questão de conteúdo nacional, eu acho que é uma coisa que nós temos que olhar com cuidado, né? Porque ele tem que ser bem calibrado para não onerar também o produto. E muitas vezes a tecnologia resolve. Por exemplo, vou pegar um exemplo do biodiesel. Para você produzir, o preço do biodiesel é quase o preço duas vezes o preço do diesel. Se você vê o impacto inflacionário desde que foi introduzido o biodiesel na mistura do diesel, dá quase 1%. Ou seja, aí que vem a parte de tecnologia. Ou seja, você pode desenvolver tecnologia para baixar o preço. Como é que você pode? 80% do preço do biodiesel está onde? Está na matéria-prima. Então você tem que desenvolver tecnologia para matéria-prima de baixa qualidade. Se é desenvolver tecnologia de baixa qualidade, você tem que investir em catalisadores, vamos ser um pouquinho mais técnico, até a Solana Civi pediu para ser um pouco mais simples. Você precisa desenvolver novos tipos de catalisadores, precisamos de novos processos. E assim a gente consegue baixar o preço. E isso tem que ser assim, ou seja, tem que ser um processo contínuo, onde você vai exigindo aos poucos. Não podemos chegar aqui, ó, a partir de hoje é 90%, senão o preço do petróleo vai, o preço da gasolina, o preço dos seus produtos, o preço dos fertilizantes vai crescer muito. Então nós temos que avaliar isso de forma muito bem. Alguns, por exemplo, na introdução da energia eólica no Brasil, foi exigido alguns índices mínimos, certo? Lógico que não poderia se exigir níveis no começo muito alto, porque estava a introdução de uma nova tecnologia, certo? Então, isso tem que ser pesado e tem que ser calculado, não é uma decisão, digamos assim, de cadeira, ou seja, às vezes a gente fica em Brasília e quanto mais sobe a cadeira, a gente fica mais inteligente. Às vezes isso é uma brincadeira que a gente fala, né? Mas nós temos que discutir e ver o ponto bom, onde incentiva a indústria nacional, mantém competitividade no preço daquilo e também incentive aquela empresa a investir um pouquinho em inovação. Ela quer subir mais um degrau, porque se ela tiver que subir 20 degraus, vai ser complicado. Eu fico, às vezes, satisfeito quando eu vi o representante da BIMAC aqui, falou que tem um monte de empresa que a gente não sabe o nome. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse vindo uma lista de pelo menos 200 empresas que eu não saberia o nome. Isso significa que essas empresas são pequenas, são médias e estão produzindo tecnologia. Eu até às vezes desafio fazer um seminário onde não se cite nenhuma empresa conhecida no Brasil. Ou seja, a gente sempre, em todo seminário, usa os mesmos exemplos. Eu lembro quando eu comecei, eu sou engenheiro, não sou economista, mas eu fiz um pouquinho de ciência política depois, então nós temos a gente aprende um pouquinho, né?
quando eu comecei a estudar economia, eu sempre falava de Ford. Eu falei, nossa, dá para não falar, dar uma palestra para falar de Ford? Ah, então tá, vamos falar da Sony. Dá para dar uma palestra e falar da Sony? Vamos falar do que aconteceu com pequenas empresas que inovaram, né? Há muitos anos eu fui fazer um curso em Taiwan e eu fiquei surpreso, fiz um curso de política de industrial de ciência e tecnologia durante 20 dias na Universidade de Tsinghua, em Taiwan. Eu fiquei muito satisfeito que eu vi tanta empresa que eu nunca escutei falar e algumas empresas tinham um market share elevado. É interessante, e eram empresas tão... ninguém conhecia o nome, por exemplo. Quem já escutou falar em Topology, o Inbound? Ou seja, ninguém nunca escutou falar e eram empresas de alta densidade tecnológica, né? O Brasil é muito importante entender que o Brasil está criando uma ambiência muito importante. Ou seja, a questão da inovação é uma coisa nova. Quando é que saiu a lei de inovação? Quando eu fiz um curso Canadá de inovação há 20 anos atrás, já se falava em inovação no Canadá há 20 anos atrás. Essa questão de inovação, quantos anos se fala? Ou seja, há quantos anos se fala em inovação na universidade? Às vezes a gente fala que a gente tem que publicar, além de na Nature, tem que publicar no Wall Street Journal, temos que publicar na Gazeta Mercantil, tem que usar no Valor Econômico, e quando uma publicação científica vai para o Valor Econômico, significa que ela chegou na sociedade. É isso o ponto que nós estamos, né? Eu fiz a consideração de ordem geral que vale para qualquer cadeia. Agora, nós temos que tomar cuidado também que existem cadeias e indústrias periféricas à indústria de petróleo e gás que têm que ser cuidadas. Não podemos, de repente, achar que a indústria química não é importante. Eu tive, um tempo atrás, com o presidente da Biquinha, e ele falou um pouco que a indústria química não está indo tão bem. Ou seja, petróleo e gás para mim é indústria química. Petróleo e gás para mim é nanotecnologia. Petróleo e gás para mim é biotecnologia também, né? Certo? Então nós temos que cuidar de várias cadeias produtivas e se você vê aquele conjunto de áreas que o Inova empresa vai, existem sinergias. Existe sinergia entre o complexo de defesa e o petróleo. Muitas coisas são mesmo, por exemplo, quando você desenvolve um giroscópio para controlar outra centrífuga, para que serve o giroscópio? Serve para a área de defesa, serve para a área de estabilização de plataformas, serve para várias coisas, serve até para estabilizar aquele SEG onde os seguranças do shopping estão utilizando. Ou seja, um produto que às vezes saiu da área de defesa, saiu da área de petróleo, chega a um shopping, chega a um produto que tem que às vezes assim, é um brinquedo, digamos assim, tá certo? Mas aquele brinquedo custa 10 mil reais, certo? Ou seja, às vezes a gente vê a própria indústria de brinquedo, a Lego tem um robozinho chamado Mindstorm, que programa, é um Lego que custa 2 mil reais no mercado brasileiro. Ou seja, ele agregou valor naqueles bloquinhos e criou um produto de alto valor agregado. Até isso que a gente está falando. Eu acho que a indústria tem que ser dessa forma, né? E outra coisa importante é que nos últimos anos a questão de ciência e tecnologia passou a sair de ser uma coisa de universidade, de estudantes, para ser um assunto econômico. É um assunto de macroeconomia, ou seja, ciência e tecnologia é economia, é indústria. Indústria é ciência e tecnologia, economia é ciência e tecnologia, ou seja, nós não podemos simplesmente vender 1.000 quilos de um produto e para comprar meio quilo de satélite. Então nós produzimos no Brasil satélites, estamos fazendo serviço de alto valor agregado. Por exemplo, a base de Alcântara. Quanto é que custa um lançamento de satélite? Um serviço de alto valor agregado. E não é só produto, é serviço. Não é só produto, serviço e tecnologia, é gestão. Gestão de ciência e tecnologia das empresas. É tão importante quanto a parte do parafuso, da porca, do robô, da ciência e tecnologia. Então nós temos que ver isso de forma integrada. Malcher, só uma pergunta. Você mencionou que na primeira rodada do Plano Inova as empresas tiveram algumas dificuldades. Quais foram? Daria para falar um pouco mais sobre isso? Não, Beto. O Plano Inova Empresa. A nova empresa, na verdade, é o nome geral de todos os planos.
Eu não sei se a pergunta foi a Nova Petro ou eu vou falar de Nova Petro. E, na realidade, o Inova Petro não houve dificuldade, houve, na realidade, uma experiência inicial. Né? E com toda experiência inicial, nós tivemos dificuldades de nos entendermos as três instituições, porque cada uma tinha a sua cultura, né? Para nos adaptarmos, e também uma dificuldade com relação, por ser um teste, a definição dos temas centrais daquilo que ia ser apoiado. Estávamos fazendo pela primeira vez, então o que se procurou fazer foi segmentar e trabalhar num espectro relativamente pequeno de possibilidades, mas muito mais para testar a operação do que propriamente uma dificuldade. Né? Nós já no Nova Petro 2 já estamos introduzindo um espectro de problemas mais amplo e por conta do que aprendemos no Nova Petro 1. Né? Então eu vejo que não há aí um obstáculo de natureza burocrática ou coisa alguma. Houve, na realidade, uma experiência, e acho que bem sucedida, porque conseguimos operar com os instrumentos integrados, conseguimos operar num nível que nenhum dos três órgãos estava esperando, tanto em termos de demanda, como também em termos de resposta de planos de negócio de tecnologia, eu diria, de padrão mundial. Nós não estamos falando de projetos que estão começando, estamos falando de projetos que são competitivos em nível internacional, e isso com participação de pessoas de várias áreas do conhecimento, que é o que o Soriano está mencionando agora. Quer dizer, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de automação industrial, nós estamos falando de tecnologia, de defesa, nós estamos falando de várias outras tecnologias que estão envolvidas aí e que estão fazendo parte deste grande processo de industrialização que é o pré-sal. Pedro, só antes de abrir o debate, para você que justamente do lado da pequena empresa, quais são as maiores dificuldades que vocês têm para lidar com a gestão da inovação? Quais são os principais obstáculos que vocês enfrentam? Talvez uma informação clara ou definida, se o produto resultado da inovação ou do desenvolvimento tecnológico vai conseguir vender. Eu acho que é basicamente a coisa com o mercado. Se você pode vender, você vai fabricar e vai desenvolver o seu negócio. Se você tem dúvida se alguém vai comprar essa sua inovação, ou se ele pede um montão de certidões, certificados, atestados, passar por INPE, não sei o que mais, acabou, a inovação fora na base. Olha, nós temos uma experiência agora, eu mencionei os drones, nós estamos em contato com duas pequenas empresas da Vale do Silício na Califórnia, que o nosso interesse é desenvolver processo, não aplicar a tecnologia desenvolvida fora e desenvolver o processo de forma inovadora. Os donos das empresas são garotos de 20 anos, 21 anos, e que nem terminaram a universidade. Então, a gente que está desenvolvendo e vendendo. Como é que eles financiaram o negócio deles? Essa é outra coisa, que aqui não existe. E que eles colocaram na internet avisos sobre que eles pretendiam determinada tecnologia, quem eram as pessoas, a empresa que gostariam de colocar dinheiro. Tem pessoa que mandou $1, outras mandaram $10, outras mandaram $10.000, e eles desenvolveram o negócio quando chegaram a $200.000. Então, você vê, uma coisa bem interessante, que também poderia ser aplicada no Brasil de alguma outra forma. Mas então, a principal dúvida, eu acho, de quem inventa tecnologia e implantação é esse: não tem mercado para isso, vale a pena desenvolver? Se não, ele desenvolve, porque tem empresa que desenvolve. Tá? Várias aí, com sucesso. Alguém tem alguma pergunta? Meu nome é Francisco Nelson, eu sou da Agência Nacional do Petróleo e queria fazer um comentário rápido sobre o problema do conteúdo local, que foi abordado há alguns minutos aí. Primeiro, no caso da indústria do petróleo, o conteúdo local ele tem uma diferenciação de outras áreas. Né? Esse conteúdo, do ponto de vista das responsabilidades das petroleiras, quanto investimento em conteúdo local, ele é ofertado pela empresa no momento em que ele disputa os blocos. Então isso não é imposto por ninguém. A empresa é um critério na seleção da empresa que quer adquirir os blocos exploratórios. Ela então propõe um determinado percentual de aquisição de bens e serviços dentro do Brasil. Por conta disso, ele tem um peso e é valorizado no processo de licitação.
Então é absolutamente natural que a agência cobre as responsabilidades da empresa para com essa oferta feita por eles, no que diz respeito à compra de bens e serviços dentro do mercado interno. Eu queria dizer o seguinte, que esse cenário de oferta das empresas, um pouco reportando aí a cultura do brasileiro, fica assim parecendo que o conteúdo local eu ofertei 60%, mas será que vai mesmo ser cobrado? E aí muitas vezes a empresa deixa para depois, vai protelando. A Agência Nacional do Petróleo ela tem responsabilidade de cobrar essa aplicação, e tem cobrado, e tem feito valer a ideia de que isso é para valer. Vai ter que de fato estimular o mercado interno que respeita a oferta de bens e serviços. Agora a Agência Nacional do Petróleo tem tido bastante razoabilidade no que diz respeito à pauta de bens e serviços que podem ser incluídos como conteúdo local. Agora, mais recentemente, a gente teve uma experiência bastante positiva, que foi a inclusão de manutenção de plataformas de petróleo dentro do rol de bens e serviços a serem abraçados como conteúdo local. Mas é indiscutivelmente uma necessidade de deixar isso bem definido, bem claro, para que as grandes companhias tenham compromisso com essa política. Não é com a pretensão de fazer que isso venha a ser um ônus para o processo de desenvolvimento e produção dos campos de petróleo, mas que esse compromisso seja bem definido, um compromisso de interesse para o país, etc. E no que diz respeito às pequenas empresas, eu acho que tem um outro olhar que precisa ser também levado em conta, sobretudo as entidades que articulam, a Rede Petros é um exemplo disso, o pessoal do SEBRAE como um todo, que é a ideia de fazer com que as pequenas e médias empresas tenham uma iniciativa para enfrentar as oportunidades que estão postas. Tem que ter mais desenvoltura para lidar com isso, mais coragem, a própria ideia de não confiar nos seus iguais, é estranho, é incomum, que precisa ser superado do ponto de vista objetivo, para que a gente realmente possa desenvolver esse segmento de pequenas e médias empresas como prestadores de serviços e ofertadores também de bens para a indústria de petróleo e gás. E nesse particular, a gente também precisa dizer o seguinte, a Constituição brasileira é clara, as pequenas empresas, isso não é uma opção do governo, nem é um discurso político, isso é estabelecido na Constituição brasileira que as pequenas empresas precisam e devem ter tratamento diferenciado. Agora, muitas vezes, nem os governos e nem companhias do Brasil levam isso em conta, mas é uma coisa estabelecida na Constituição brasileira. As pequenas empresas precisam e devem ter um tratamento diferenciado, proporcional ao seu porte e levando em conta a relevância econômica que esse setor tem para o país. Era isso, obrigado. Eu acho uma excelente ideia, inclusive a gente não se alertou para aquele assunto da ANP. Mas talvez esse seja um dos caminhos para buscar pontos de venda junto às empresas que estão licitando, ou que licitaram, e que tem que atender o conteúdo nacional, só que de uma forma, vamos dizer assim, estruturada através desse tipo de entidade, sabe? As redes, coisas desse tipo, de modo que eles não somente atendam o conteúdo nacional, passando por todos os fornecedores Petrobras diretamente para outros segmentos, como são as outras empresas que estão fornecendo de alguma maneira, mas que não estão estruturadas ainda. Um outro caminho talvez de chegar naquele conteúdo nacional, não digo via ANP, mas conversando com a ANP para conversar com as empresas licitantes, como assim. Emílio Gonçalves da CIVI, perguntar para o Malcher, você tem um perfil do tipo de empresa que participou está participando do Nova Petro, do clube dos projetos individuais? A realidade das empresas, nós tivemos de todos os tamanhos. Inclusive estamos enfrentando um problema porque existem empresas grandes, está acontecendo no país uma outra coisa que eu acho que nós temos que estar prestando muita atenção, que é a transformação dos grupos EPCistas tradicionais em grupos industriais. Isso é algo que nós tínhamos que estar prestando muita atenção, porque talvez seja a oportunidade do Brasil ter grandes grupos nacionais estruturados em diversos segmentos. Isso está acontecendo, evidentemente a gente vê isso refletido nas nossas operações, e hoje a FINEP está chegando num ponto paradoxal, porque teve que crescer e atender diversas empresas, mas o
os limites de exposição da FINEP já foram todos atingidos. Então nós não podemos mais financiar determinados grupos econômicos que estão fazendo tecnologia por força das dificuldades que existem ainda no próprio capital da FINEP, de ser expandido. Eu espero que o Ministério, junto com a gente, estejamos aí enfrentando a nossa presidenta para fazer com que o capital da empresa aumente e a gente possa operar para atender essas necessidades. Mas existiu aí desde grupos EPCistas de ponta do país até empresas de pequeno porte, mas com tecnologia fundamental, e não foram absolutamente discriminados por causa disso. O Brasileiros gostaria de agradecer a vocês agora. A gente está um pouquinho atrasado, então vamos para o próximo painel e depois a gente continua no café. As pessoas podem aprofundar mais a conversa.